Você já se sentiu sozinho no meio da multidão. Já buscou a presença vibrante de Jesus em sua igreja, mas encontrou apenas um silêncio, uma ausência inexplicável que faz questionar o propósito, a própria fé, o caminho. Essa é uma dor real, uma angústia profunda que muitos de nós em nossa jornada espiritual já experimentamos, um vazio que ecoa na alma, um anseio por algo grandioso e vital que parece ter se perdido em meio ao barulho do mundo, ou de forma ainda mais perturbadora, no silêncio do próprio templo. Imagine o desconforto, a frustração dilacerante de entrar em um lugar que deveria ser um oásis de renovação, um porto seguro de conexão divina, e encontrar apenas formalidade, rotina fria, talvez até uma certa apatia generalizada, onde o fervor do espírito parece ter minguado até desaparecer. Perguntas insidiosas surgem na mente, corroendo a certeza. Será que sou eu o problema? Será que minha fé é insuficiente? Minha dedicação é falha? Ou será que há algo maior em jogo? Algo fundamental que não estamos compreendendo sobre a forma como a presença de Jesus se manifesta? Ou ainda mais doloroso, como e por que ela se retira? Essa sensação de um silêncio de Jesus nas igrejas não é apenas uma questão teórica ou um debate teológico abstrato. É uma experiência visceral que pode abalar os alicerces da crença pessoal e da vitalidade comunitária. Ela nos confronta com a vulnerabilidade e a autenticidade de nossa fé mais íntima. Pense naqueles momentos cruciais da vida onde a presença divina é mais desesperadamente necessária. Na doença incurável, na perda devastadora, na dúvida avassaladora que rouba o sono. Se o lugar onde se espera encontrá-la mais abundantemente parece vazio, onde então iremos buscar refúgio? Onde encontraremos a força indomável, a direção clara, o consolo que transcende qualquer lógica humana? Ignorar essa questão vital é permitir que uma erosão silenciosa e perigosa corroa não apenas a estrutura da fé individual, mas o vigor, a relevância e o próprio testemunho da igreja como um todo. A falta de uma presença palpável pode levar rapidamente à apatia generalizada, ao desengajamento completo, até mesmo ao abandono amargo, porque, sejamos honestos, quem verdadeiramente permanece em um lugar onde não se sente conectado, transformado ou nutrido espiritualmente em sua essência mais profunda? A urgência desse questionamento é inegável, pois o custo de permanecer na ignorância é a própria perda do que é mais sagrado. Mas e se eu dissesse que essa não é uma experiência exclusiva de nossos dias, nem um capricho moderno da fé? Que antes mesmo de nossas igrejas existirem com suas paredes e seus programas, antes dos grandes templos e das complexas doutrinas que hoje conhecemos, a humanidade já enfrentava e clamava diante desse mesmo dilema milenar? E se a própria Bíblia, a inesgotável Palavra de Deus, especificamente um dos seus livros mais antigos, mais intensos e emocionalmente honestos, o Livro dos Salmos, não só compreende essa dor universal, essa experiência de sentir-se distante ou abandonado por Deus, mas nos oferece as respostas mais cruas, mais diretas e surpreendentemente atuais sobre o porquê desse silêncio divino aparente? E, crucialmente, que ele nos aponta o caminho inegável, já comprovado por milênios de testemunho, para a restauração completa dessa presença vital? Os salmos não se esquivam da verdade, nem adoçam a pílula da realidade espiritual. Eles expressam o clamor mais profundo e puro do coração humano, em sua mais vulnerável forma diante de Deus, questionando-o com ousadia, louvando-o com fervor, e também lamentando sua aparente e dolorosa ausência com uma honestidade brutal que poucas outras escrituras ousam alcançar. Essa é a chave não apenas para a nossa compreensão histórica, mas para a nossa redescoberta hoje. Este não é um vídeo para julgar a sua fé pessoal ou a sua comunidade, nem para semear discórdia, desânimo ou culpa. Longe disso. É antes de tudo um chamado urgente para iluminar corações e mentes sedentas, para um autoexame honesto, corajoso e profundamente libertador. É um convite irrecusável a mergulhar, sem preconceitos, na sabedoria milenar que os salmos nos entregam sem reservas.
Eles são a voz da alma que busca a Deus em todas as circunstâncias imagináveis, inclusive no árido deserto da ausência percebida. Eles nos confrontam com verdades que talvez evitemos, verdades que nos incomodam, mas que são absolutamente indispensáveis para o reencontro genuíno e transformador com a presença que tanto anelamos. Prepare-se, pois o que está prestes a ser revelado através dessas páginas antigas, mas eternamente vivas e relevantes, pode de fato mudar radicalmente a forma como você enxerga sua fé, a dinâmica e o propósito da sua comunidade e, o mais importante de tudo, seu próprio relacionamento íntimo e inquebrável com o Criador para sempre. A verdade essencial, a resposta para o silêncio, está esperando ser desvendada. Uma verdade que tem o poder de reacender a chama, de restaurar o elo perdido e de trazer de volta o calor da presença. Ela pode estar mais perto do que você ousou imaginar. Permita-se ser conduzido por essa jornada de descoberta profunda. Fique conosco, antes de apontarmos para os nossos próprios erros, para as falhas de nossas congregações, para os desvios que porventura tenhamos cometido. Precisamos de um olhar para trás. Um olhar que nos conecta com uma verdade fundamental e muitas vezes ignorada. A experiência da ausência divina não é um fenômeno exclusivo dos nossos tempos modernos, nem um sinal de uma espiritualidade defasada ou superficial. Pelo contrário, o sentimento de que Deus silenciou, de que sua presença se escondeu, é uma experiência bíblica profundamente enraizada na história da fé. Os salmistas, homens e mulheres de profunda intimidade com Deus, com uma fé que moldou gerações, não foram poupados dessa angústia. Eles, em sua honestidade brutal e corajosa, deram voz a essa dor, transformando-a em poesia, em clamor, em um registro eterno da alma humana diante do mistério do silêncio divino. Eles não se calaram diante do aparente abandono. Eles gritaram e seus gritos ressoam até hoje, ecoando nossa própria dor e, paradoxalmente, nos oferecendo consolo por meio da identificação. Nos Salmos, não encontramos apenas louvores exultantes e declarações de fé inabalável. Ali, no coração da adoração de Israel, repousam também os mais profundos e honestos lamentos pela distância de Deus. Homens como Davi, um rei segundo o coração de Deus, um profeta e um guerreiro, não hesitaram em expor sua alma ferida. Quando o silêncio de Deus parecia esmagá-lo, quando as circunstâncias da vida o cercavam e o socorro divino parecia distante, ele não recuou em sua honestidade. Ele questionou, ele clamou, ele expôs a dor crua de sua alma. Essa autenticidade é um tesouro inestimável para nós hoje. Ela nos mostra que duvidar ou sentir a ausência não é um pecado, mas parte da jornada humana de fé. O que fazemos com essa dor, com esse questionamento, é o que realmente define nossa relação com o Criador. Negar a dor do silêncio de Deus é negar uma parte essencial da experiência da fé. É querer uma fé sem profundidade, sem os vales que nos fazem ansiar pelas alturas. Pensemos em alguns exemplos chocantes, passagens que rasgam o véu da comodidade e nos obrigam a confrontar essa realidade. O Salmo 22, por exemplo, começa com um grito que se tornaria a própria oração de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar das palavras do meu bramido? Aqui, o salmista não apenas sente a ausência, ele a questiona diretamente, quase repreendendo a Deus por sua distância. Não há rodeios, não há teologia polida, há apenas a dor pura e não filtrada de um coração que busca a Deus e o encontra silencioso, distante. Essa é a dor do abandono que ressoa com a experiência de Jesus, o próprio Filho de Deus, na hora mais sombria da humanidade. É uma dor que nos conecta não apenas com os salmistas, mas com o próprio Cristo, um grito que valida a sua, a minha, a nossa dor diante do aparente silêncio divino. Não estamos sozinhos nesse questionamento. Ou consideremos o Salmo 42, onde a alma sedenta do salmista anseia por Deus como a corça anseia por águas.
Como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei ir e aparecer diante de Deus? Este não é um lamento por abandono, mas por uma sede insaciável por uma presença que se tornou inatingível, distante, talvez escondida por circunstâncias ou provações. A angústia aqui reside na impossibilidade de acessar o que se deseja mais profundamente. E a dor da rejeição, da incompreensão? No Salmo 88:14, o salmista clama: Por que, Senhor, rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim o teu rosto? Há um desespero, uma busca por uma explicação para um silêncio que parece ser uma recusa, um esconder de face. Esses salmos nos mostram que a dor da ausência não é um sinal de fraqueza na fé ou um defeito em nossa espiritualidade. Ela é, antes, um convite urgente à honestidade radical com Deus e conosco mesmos. Eles nos preparam para a verdade mais incômoda, mais fundamental e por vezes mais desconfortável, o verdadeiro porquê desse silêncio de Jesus nas igrejas. A próxima parte revelará essa verdade, abrindo nossos olhos para os espelhos inconvenientes que os salmos colocam diante de nós. O lamento ancestral nos preparou para este momento, para olharmos além da dor imediata e questionarmos a razão mais profunda por trás daquele silêncio que tanto angustia a alma. Agora chegamos à parte mais desafiadora, mas também a mais libertadora de nossa jornada. É hora de confrontar as causas ocultas, de nos colocarmos diante do espelho inconveniente que os salmos revelam. Se o silêncio de Jesus nas igrejas é uma realidade dolorosa, os salmos, com sua honestidade inabalável, nos apontam as raízes desse fenômeno. Eles nos convidam a um exame de consciência coletivo, revelando atitudes e condições que, de forma sutil ou flagrante, podem afastar a presença vibrante do Senhor. Não se trata de uma lista de pecados superficiais, mas de um mergulho nas profundezas do coração e da prática da comunidade de fé. Estamos prontos para ver o que esse espelho nos mostra, mesmo que a imagem refletida nos incomode profundamente? A verdade, por mais dura que seja, é o primeiro passo para a verdadeira restauração. Uma das primeiras e mais insidiosas causas que os salmos denunciam é a religiosidade vazia. Trata-se da adesão estrita às formas, aos ritos, aos programas e às liturgias, enquanto o coração e a essência da fé se esvaziam de significado e poder. Pense no que o Salmo 50 nos revela, onde Deus fala com uma clareza cortante aos que se preocupam mais com o ritual do que com a justiça e a verdade interior. Mas ao ímpio Deus diz: Que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar o meu concerto na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti? Esta passagem é um raio-x penetrante de uma igreja ou de um indivíduo que externaliza a fé, que fala de Deus, que se vangloria de seus mandamentos, mas cujo comportamento e coração contradizem cada palavra pronunciada. É como ter um corpo sem alma, uma casca sem conteúdo. Jesus se cala quando sua igreja se torna um palco de encenações religiosas, onde a performance e a aprovação humana superam a busca sincera por um coração transformado e pela prática da retidão, onde a forma sufoca a essência, onde a rotina mata a paixão. Ali a presença vibrante do Espírito é obscurecida, pois ele não habita em rituais mecânicos, mas em corações quebrantados e sedentos por sua verdade. Outra causa profunda, denunciada pelos Salmos com uma lucidez impressionante, é a confiança deslocada. É quando a igreja, em sua busca por segurança, crescimento ou influência, começa a depositar sua fé e esperança em fontes que não são divinas. Não se trata de uma negação explícita de Deus, mas de uma sutil substituição, onde a força humana, a estratégia terrena ou os recursos materiais se tornam os verdadeiros pilares da confiança. O Salmo 27 nos adverte: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E o Salmo 33, 16 e 17 complementa:
Nenhum rei se salva com a multidão do seu exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, nem livrará ninguém com a sua grande força. Essas palavras são atemporais. Em nossos dias, carros e cavalos podem ser interpretados como estruturas organizacionais grandiosas, campanhas de marketing sofisticadas, números inflados de membros, ou uma obsessão por orçamentos e bens materiais como medida de sucesso espiritual. Quando a igreja começa a se vangloriar de suas próprias forças, de seus próprios recursos, de sua própria sabedoria estratégica, esquecendo que toda verdadeira força e vitória vem do Senhor, ela se afasta da dependência total de Jesus. E a presença de Jesus é inseparável da humildade e da confiança exclusiva nele. Ele se cala onde a glória é atribuída ao homem, e não a Deus. A injustiça silenciosa é, talvez, uma das causas mais dolorosas para a ausência de Jesus. O clamor por justiça e pelo cuidado dos mais vulneráveis percorre toda a Escritura, e os Salmos são um espelho implacável dessa demanda divina. Quando a igreja se cala diante da opressão, quando se torna indiferente ao sofrimento dos pobres, dos órfãos, das viúvas, ou de qualquer marginalizado em sua sociedade, ela não apenas falha em sua missão, mas silencia a própria voz de Jesus, que se identifica profundamente com os que sofrem. O Salmo 82, 3, 4 nos ordena: Fazei justiça ao pobre e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. E no Salmo 12, 5, Deus mesmo declara sua indignação. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, agora me levantarei, diz o Senhor. Porei em segurança aquele a quem se armam ciladas. A igreja de Jesus é chamada a ser luz e sal, a profetizar contra a iniquidade, a ser um agente de transformação social. Se ela se retrai para dentro de suas quatro paredes, preocupada apenas com sua própria sobrevivência ou prosperidade interna, ignorando o clamor dos que estão à margem, ela trai o coração de Cristo. A ausência de Jesus pode ser um grito divino contra a nossa passividade, contra a nossa complacência em relação à injustiça. É um lembrete visceral de que a verdadeira fé se manifesta em amor e ação pelo próximo, especialmente o oprimido. Jesus se afasta quando sua igreja se torna cúmplice do silêncio que perpetua a dor alheia. E por fim, temos o coração endurecido, uma condição que os salmos abordam com severidade e urgência. É a repetição da desobediência, a resistência contínua em ouvir a voz de Deus, a incapacidade de se arrepender genuinamente e de se voltar de todo o coração para seus caminhos. O Salmo 95, 7 e 8 nos alerta solenemente: Não endureçais os vossos corações, como em Meribá, e como no dia de Massá no deserto. Esta é uma referência direta à desobediência de Israel no deserto, onde, repetidamente, o povo murmurou, duvidou e se rebelou contra Deus, mesmo após testemunhar seus milagres. Quando a igreja, ou seus líderes, ou seus membros, insistentemente fecham os ouvidos à correção do Espírito Santo, quando ignoram os princípios claros da palavra, quando se tornam complacentes com o pecado ou com a mediocridade espiritual, o coração se endurece. Essa é uma das maiores barreiras para a presença de Jesus. Ele é Espírito, e o Espírito opera em corações sensíveis, dispostos e quebrantados. A dureza de coração cria uma parede impenetrável, silenciando a sua voz e restringindo a sua atuação. Jesus se afasta quando seu povo escolhe a teimosia em vez da submissão, a autojustificação em vez do arrependimento verdadeiro. Essas são as verdades, as causas ocultas, que os Salmos, como um espelho divinamente colocado, revelam com clareza dolorosa, mas necessária. Compreender isso é o primeiro passo para o caminho de volta, para o reavivamento da sua presença. Através do espelho inconveniente dos Salmos, confrontamos as causas que podem levar ao silêncio de Jesus nas igrejas. A religiosidade vazia, a confiança deslocada, a injustiça silenciosa e o coração endurecido. Vimos que esses não são meros desvios de conduta,
mas condições profundas que afetam a essência da nossa comunhão com o divino. Agora, com essas verdades expostas, surge uma nova perspectiva, uma revelação que pode transformar a percepção da dor em uma poderosa porta para a esperança. Entendemos que a ausência de Jesus, por mais agonizante que seja, não é o resultado de uma punição arbitrária ou de um abandono cruel e sem propósito. Pelo contrário, ela se manifesta como um convite doloroso de Deus, o caminho de volta. Esse silêncio, essa distância percebida, é na verdade um chamado, um lamento do próprio Criador que anseia pelo retorno de seus filhos, pela restauração da comunhão genuína que foi perdida ou obscurecida. Essa é a grande virada de chave. O silêncio não é o fim, mas um meio. É a dor de um pai que vê seus filhos se desviarem e usa até mesmo a sua distância para alertar, para mover, para provocar um arrependimento que conduzirá à vida. A dor que sentimos ao perceber a ausência de Jesus em nossas comunidades de fé é, ironicamente, a própria voz de Deus nos chamando de volta. É o amor que se recusa a ignorar o caminho tortuoso que seus filhos estão trilhando, e por isso, usa a dor do vazio para nos redirecionar. Os salmos que tão honestamente expressam o lamento e a angústia da separação também se tornam faróis de esperança, revelando os passos para a reconciliação e a alegria da sua presença restaurada. Eles nos mostram que a resposta à ausência não é a resignação ou o desespero, mas um clamor sincero e transformador. Nessa busca pelo caminho de volta, os salmos de arrependimento se tornam nossa bússola mais fiel. Eles não apenas validam a nossa dor, mas nos dão a linguagem para expressar nosso quebrantamento e nosso desejo de retorno. O Salmo 51 é, talvez, o exemplo mais eloquente disso. Davi, diante da profunda consciência de seu pecado e das consequências que isso trouxe para sua comunhão com Deus, não se cala. Ele clama com uma sinceridade que rasga a alma. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Este não é um mero lamento pela culpa ou pelo medo da punição. É um clamor desesperado pela restauração da comunhão, pela renovação do espírito, pela volta da alegria da salvação que se esvaiu com a distância. A dor da perda da presença e do Espírito Santo é o que o impulsiona a pedir por um coração novo, por uma essência transformada. O Salmo 51 é um modelo, um mapa para cada um de nós, para cada igreja que anseia por uma redescoberta da presença de Jesus. Ele nos ensina que a primeira ação para o retorno não é a justificação, mas a contrição e o desejo ardente por uma mudança radical. Outro clamor que ressoa com a profundidade do desejo de restauração é encontrado no Salmo 83. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. A simplicidade dessa oração é poderosa. Ela não exige mérito ou oferece barganhas. Ela simplesmente suplica pela intervenção divina, pelo reverter da situação, pela restauração da face de Deus sobre nós. O resplandecer do teu rosto é a manifestação visível e palpável da sua presença, da sua aprovação, da sua benevolência. É a luz que dissipa as trevas da ausência. Quando uma comunidade de fé ou um indivíduo clama por essa restauração, está confessando sua incapacidade de se restaurar por si mesmo e sua total dependência da graça e da misericórdia divinas. Essa é a postura de humildade que convida a presença de Jesus de volta. Ele se manifesta àqueles que, reconhecendo a dor do seu silêncio, clamam por seu rosto, por sua luz. Portanto, diante dessas verdades reveladas pelos Salmos, a pergunta que se impõe para cada um de nós é: qual é o nosso papel diante desse espelho implacável? O que faremos com essa verdade incômoda, mas profundamente libertadora? Ignorá-la seria permanecer na dor, na apatia, no silêncio. Entendê-la, no entanto, é receber um convite. Não é um convite à inércia ou ao desespero, mas um convite à ação,
É um chamado à mudança de rota, ao retorno ao essencial, à redescoberta do que verdadeiramente importa na jornada de fé. O silêncio de Jesus, então, deixa de ser um mistério paralisante e se transforma em um catalisador poderoso para o arrependimento, para a busca sincera e para a restauração. Ele é o som de um amor paciente que aguarda nossa resposta, que deseja nos ver de volta em sua plenitude. A próxima etapa de nossa jornada revelará os passos práticos que podemos tomar, inspirados nos Salmos, para responder a esse convite e para que a presença vibrante de Jesus possa, mais uma vez, inundar nossas igrejas e nossos corações. O convite doloroso de Deus que desvendamos na parte anterior não é um mero lamento ou uma condenação. Ele é, acima de tudo, uma ponte, uma oportunidade singular para o reencontro, para a redescoberta daquele fervor, daquele propósito que a presença de Jesus traz consigo. Compreendemos que o silêncio divino, longe de ser um abandono, é uma medida extrema de um pai que anseia pela plenitude de seus filhos. Agora a questão deixa de ser por quê e passa a ser como. Como respondemos a esse convite? Como restauramos a vitalidade que porventura se perdeu? Os Salmos, essa rica tapeçaria de emoções e verdades divinas, não apenas diagnosticam o problema, mas também nos fornecem o manual, os passos práticos para uma igreja vibrante. Eles nos guiam para além do arrependimento inicial, para um caminho ativo de transformação, individual e comunitária, que é capaz de trazer de volta a glória e o poder da presença de Jesus em nosso meio. Não há atalhos, mas há um roteiro claro, divinamente inspirado para reacender a chama. O primeiro desses passos, e talvez o mais fundamental, é o autoexame humilde e sincero. Antes de qualquer mudança externa, antes de qualquer nova estratégia ou programa, a igreja, e cada um de seus membros, precisa se voltar para dentro, precisa questionar com honestidade, com uma transparência radical, as próprias motivações, os próprios caminhos. O Salmo 139, 23, 24 é uma oração poderosa que se torna um modelo para essa introspecção. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esta não é uma oração de autojustificação, mas de total rendição à luz divina. Significa remover as máscaras, derrubar as defesas e permitir que o Espírito Santo revele aquilo que, em nossa cegueira ou autossuficiência, pode estar impedindo a livre manifestação da presença. É um convite à vulnerabilidade, à coragem de encarar as próprias sombras, as prioridades erradas, os ídolos ocultos. Sem essa sondagem profunda, sem essa transparência diante de Deus, qualquer tentativa de restauração será superficial, uma maquiagem que esconde a verdade doente. A presença de Jesus se manifesta em corações abertos e em comunidades que não temem a verdade sobre si mesmas. Em seguida, e intrinsecamente ligado ao autoexame, vem o arrependimento genuíno e corajoso. Não se trata de uma tristeza passageira ou de um mero remorso, mas de uma decisão firme de mudar de rota, de se voltar completamente para Deus. O Salmo 51, a oração de Davi após seu pecado, serve como nosso guia definitivo aqui. É uma súplica por um coração puro e um espírito reto. O arrependimento que os Salmos nos ensinam é ativo. Ele busca a restauração da alegria da salvação, da presença do Espírito Santo. Para a igreja, isso significa não apenas o arrependimento individual, mas um arrependimento corporativo pelas religiosidades vazias, pelas confianças deslocadas, pelas injustiças silenciosas e pelo coração endurecido que identificamos. É a coragem de reconhecer como corpo de Cristo, onde falhamos em representar seu reino, onde priorizamos nossos próprios interesses em detrimento do Evangelho puro e simples. O arrependimento genuíno dissolve as barreiras que o pecado constrói. Clareia o caminho para que a presença de Jesus possa fluir sem impedimentos, inundando a igreja com sua vida e poder transformador. Um terceiro pilar, vital para o resgate da presença,
é priorizar a justiça e o amor ativo. A ausência de Jesus é muitas vezes um eco de sua dor ao ver sua igreja negligenciar o clamor dos oprimidos. O Salmo 82 é uma admoestação divina aos governantes, mas também àqueles que na igreja deveriam ser a voz da justiça. Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Jesus é o defensor dos marginalizados, o consolador dos que sofrem. Sua igreja, para ser um reflexo genuíno de sua presença, deve encarnar essa mesma paixão pela justiça e esse amor ativo que se estende aos mais necessitados da sociedade. Isso significa mais do que meras palavras ou programas assistencialistas. Significa um compromisso profundo e transformador com a dignidade humana, com a defesa dos direitos dos vulneráveis, com a manifestação prática do amor de Cristo em cada esfera da vida. Quando a igreja se levanta como uma voz profética contra a injustiça e estende a mão da compaixão sem reservas, ela abre as portas para que a presença de Jesus se manifeste de forma poderosa e inegável, pois ele se identifica com os menores desses. Adicionalmente, os salmos nos convocam a uma busca incessante pela presença. Em um mundo de distrações e numa cultura eclesiástica por vezes focada no entretenimento ou em números, a verdadeira vitalidade reside em um desejo ardente e contínuo por Deus em si mesmo. O Salmo 27:4 expressa essa paixão. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Esta não é uma busca por bênçãos, por poder ou por reconhecimento, mas por Ele, pela sua face, pela intimidade com o Criador. A adoração genuína, a oração fervorosa, a meditação profunda na palavra, tudo isso se torna a expressão de uma fome que somente a presença de Jesus pode saciar. Uma igreja vibrante é uma igreja que anseia por Deus mais do que por qualquer outra coisa, onde o altar é o centro, e não o púlpito ou o palco. Essa busca incessante cria um ambiente onde Jesus se sente bem-vindo para habitar e reinar em plenitude. Por fim, não podemos negligenciar a importância fundamental da unidade e do perdão dentro da comunidade de fé. Os salmos celebram a beleza da comunhão harmoniosa, como no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A dissensão, o partidarismo, a falta de perdão e as divisões dentro da igreja criam um ambiente tóxico, hostil à presença de Jesus. Ele nos chamou à unidade, a nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Onde há amargura, contenda e divisões, a presença do Espírito Santo é sufocada. A prática do perdão mútuo, da reconciliação genuína e da busca pela unidade em amor, mesmo em meio às diferenças, é um convite direto para que Jesus habite e manifeste sua glória. Esses são os passos, inspirados nos Salmos, que nos conduzem ao resgate da presença. É um caminho de humildade, arrependimento, justiça, busca incessante e unidade. Não é um caminho fácil, mas é o único caminho para a igreja que não apenas prega sobre Jesus, mas que o experimenta em plenitude, que tem sua presença como seu maior tesouro e que, de fato, se torna um farol de luz e vida para o mundo sedento. Chegamos ao ponto crucial de nossa jornada, a um momento de profunda reflexão e, ouso dizer, de um chamado inadiável. Percorremos as profundezas do coração humano e da experiência de fé através dos Salmos, e juntos confrontamos a dolorosa questão do aparente silêncio de Jesus em suas igrejas. Vimos que essa angústia não é nova, mas um eco ancestral que a própria palavra de Deus valida e aborda com honestidade impressionante. Desvendamos as causas ocultas, a religiosidade vazia que prioriza a forma sobre a essência, a confiança deslocada que busca segurança em fontes humanas, a injustiça silenciosa que ignora o clamor dos oprimidos e o coração endurecido que resiste à voz do Espírito. E mais importante,
compreendemos que essa ausência percebida não é um julgamento final, mas um convite doloroso de Deus, um chamado de amor para que voltemos, para que restauremos o que foi perdido. O silêncio de Jesus, portanto, não é o fim da história. Ele é, na verdade, um grito urgente, um clamor vindo dos próprios salmos, destinado a despertar-nos, a nos mover para a ação. As chaves para destravar a sua presença, para reacender a chama da vitalidade espiritual, estão de fato ao nosso alcance, exigindo apenas nossa honestidade e nossa disposição. Agora, à luz de tudo o que os salmos nos revelaram, é impossível permanecer indiferente. Essa mensagem não pode ser apenas ouvida. Ela precisa ser absorvida, digerida e, mais do que tudo, vivida. Qual desses pontos, caro irmão e irmã, ressoou mais profundamente em você hoje? Foi a sensação de uma religiosidade vazia em sua própria vida ou em sua comunidade? Foi a percepção de uma confiança deslocada, onde talvez a dependência de estratégias humanas superou a de Deus? A dor da injustiça silenciosa o tocou de alguma forma, despertando um chamado para agir? Ou a verdade sobre o coração endurecido, que resiste à voz do Espírito, trouxe uma reflexão pessoal sobre sua própria submissão ao Senhor? Qual salmo, em particular, falou à sua alma, te desafiando a olhar para sua fé ou para sua comunidade de forma diferente? Em que área específica de sua vida ou da vida de sua igreja você sente que Jesus está clamando por uma mudança, por um retorno, por uma restauração? Onde podemos juntos, com a graça e o poder do alto, começar a convidar Jesus de volta, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente e com toda a nossa força? Essas não são perguntas para serem respondidas levianamente, mas para serem levadas em oração, em um diálogo íntimo e sincero com o Espírito Santo. A jornada de fé é sempre uma jornada compartilhada, e a restauração da presença de Jesus em nossas vidas e em nossas igrejas é um esforço coletivo. Sua experiência, sua dor, sua busca e sua descoberta podem se tornar um farol para muitos outros que, silenciosamente, compartilham das mesmas angústias. Por isso, convidamos você a não guardar essa verdade apenas para si. Deixe seu testemunho ou sua oração nos comentários abaixo. Compartilhe qual passo você ou sua igreja estão prontos para dar hoje. Sua coragem, sua sinceridade, sua experiência podem ser o estímulo que outros precisam para iniciar sua própria busca por restauração, para se sentirem menos sozinhos nessa jornada, inspirando uma onda de renovação e de retorno ao essencial. Não subestime o poder de uma voz, da sua voz, quando ela se alinha com a verdade. Se este vídeo tocou seu coração, se você crê no poder transformador da restauração que os salmos prometem e apontam, então compartilhe-o. É hora de mais pessoas entenderem essa verdade vital, de romperem com o conformismo e de buscarem o reencontro com a presença que dá sentido a toda a nossa existência. E para continuar essa jornada de fé e descoberta, para mergulhar ainda mais nas verdades profundas da Palavra de Deus e para fortalecer sua caminhada espiritual, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Não perca os próximos vídeos que prometem desvendar ainda mais os mistérios da fé e os caminhos para uma vida plena em Cristo. Juntos, podemos clamar por um tempo de renovo. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia e fidelidade, ouça o clamor do seu povo, que Ele inspire em nós o autoexame honesto, o arrependimento genuíno e a paixão inabalável pela justiça e pelo amor que move o seu próprio coração. Que Ele restaure os anos que foram perdidos na indiferença, na religiosidade vazia ou na autossuficiência humana. Que a glória da sua presença, a sua manifestação vibrante e poderosa, volte a inundar suas igrejas, nossos lares e nossas vidas, para que o mundo veja, para que o mundo creia e para que o nome de Jesus seja glorificado. Que sua face resplandeça sobre nós e que sejamos cada um de nós instrumentos vivos de sua restauração. Em nome de Jesus, que seja assim. Amém.